Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do EvoCast. Hoje estamos aqui para responder algumas perguntas da comunidade com dois participantes da equipe de desenvolvimento do Twinsanity Evolution. No lado direito, o de... Vai se fuder. Esse O não dá, mano. Tem um O na tela. Essa pessoa tá com o dedo, pô. Esse O é sacanagem, velho. Vai se fuder. No lado direito, o diretor de modelagem X-Flayer. Ó, No lado esquerdo, o designer gráfico Edel. Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o Edel. E antes de começar, como vocês estão, rapaziada? Mano, tamo bem pra caramba, ainda mais nessa prainha aqui, solzinho, os índios ali atrás andando que nem louco. Os índios estão de Bem marola demais, mano. mesmo, mano. Tá uma Não delícia mesmo, isso cara. aqui, velho. Tão louco pra chutar nitro, mano. Selecionamos algumas perguntas da comunidade e a gente vai estar respondendo uma pergunta de cada vez, membro a membro. membro a membro. Calma. Não, cara. E perguntas repetidas serão englobadas. Para começarmos, a primeira pergunta, do 77X. Haverá novas músicas para as fases cortadas? Se sim, como isso será feito? Sim, essas músicas estão sendo feitas no FL Studio. Algumas delas foram feitas por um membro da equipe chamado Chicken, que infelizmente saiu do projeto por motivos pessoais. Antes dele sair, ele tinha deixado projetos para conseguirmos replicar as músicas do Twinsanity, o que ajudou demais. No próximo vídeo eu vou mostrar uma delas. Agora, a próxima pergunta do RetroDev. O jogo terá suporte para controle? Se sim, vai ter como configurar os inputs? Sim, terá suporte para controle, mas qualquer um que for jogar vai conseguir alterar a qualquer momento os comandos, inclusive alterar a sensibilidade do mouse. E a próxima pergunta é do Si, e ele perguntou: como está o andamento do projeto e quando ele será finalizado? Até o momento, concluímos a maior parte dos cenários e a programação dos inimigos está cada vez mais avançada e polida. Não temos uma data de lançamento ainda, mas será finalizado provavelmente daqui a alguns anos. Pergunta do Barry. Como o projeto surgiu? Todos os níveis do jogo original vão estar 100% neste jogo? O projeto surgiu com uma ideia minha e do Mind 3 anos atrás de juntar o conteúdo do Twinsanity com o Evolution. Assim criamos o Infinity, que acabou não me agradando muito devido a alguns problemas na equipe de desenvolvimento. Então acabei saindo do Infinity e criei o Evolution. Em relação aos níveis originais, todos eles estarão no jogo, com mais lugares para explorar, segredos e inimigos novos. Próxima pergunta do Mac21. E quanto ao level editor do Crash Twinsanity? Com fases customizadas, modelos, caixas, texturas e outros? Será possível colocar modelos customizados e texturas? Não será possível colocar coisas novas dentro do editor, já que o level editor é apenas para recursos dentro do próprio jogo. E a próxima pergunta é do Mano JV. Ele perguntou: como pretendem encaixar os níveis descartados dentro da história, deixando ela bem redondinha? Níveis do Crash Evolution, por exemplo, como eles encaixariam na história se o seu jogo de origem tinha uma proposta totalmente diferente do Twinsanity que conhecemos nos dias atuais? E não é difícil fazer isso, na verdade. Responder essa pergunta daria um spoiler absurdo de como o jogo funcionaria, porém, imagine um Crash Twinsanity com um universo bem mais expandido, com uma história bem mais detalhada, desenvolvendo mais os personagens e suas motivações. A ideia principal do projeto é adaptar a história do Evolution usando a base do Twinsanity, colocando as dimensões deletadas que foram dominadas pelos Evil Twins, dando a oportunidade de explorar o império dos vilões. É praticamente um corte do diretor do Twinsanity. Pergunta do Off One. Vocês planejam manter a trilha sonora original de Crash Twinsanity ou vão criar remixes ou reorquestrações para o remake? Vamos manter a trilha sonora original, não vamos remasterizar nem criar remixes. A trilha sonora original já é perfeita e o objetivo do projeto é manter a essência do jogo original. Agora, a próxima pergunta é do Breno Bandicoot. Como vai ser feito as músicas das fases deletadas? Vai ser feito em a capela mesmo ou no estilo dos jogos anteriores com instrumentos? E os vilões que apareceram reunidos com o Cortex na ilha? Vamos poder enfrentar todos eles também? Todas as músicas serão a capelas e sim, será possível enfrentar alguns vilões que aparecem no início. Mas isso é bem mais pra frente no jogo. Alguns bosses estarão escondidos, então boa sorte. E a próxima pergunta é do Fresh. É Fresh? Eu não sei. Enfim, ele perguntou: o Mecha Bandicoot vai aparecer bastante?
E pra ser bem honesto, bem mais do que no jogo original. A próxima pergunta é do Knight. Quando a primeira demo será lançada e o jogo terá fases originais, não temos uma data para a primeira demo e o jogo terá fases inéditas, expandindo o conteúdo que já existe. A próxima pergunta é do Mundo Crash. Com toda essa repercussão que o Twin Evil está tendo, vocês acham que algum dia o canal do J-Mac e o K-Frab reagiriam a um fangame? Cara, eu acho que isso pode acontecer num futuro próximo. Ia ser um bagulho bem foda mesmo, velho. O Mundo Crash também perguntou: vai ter uma opção para visualizar as fases feitas pelos outros fãs do Level Editor para jogar? Não dentro do jogo, mas será possível exportar as fases criadas no Level Editor, podendo compartilhar elas na nossa comunidade do Discord, podendo também baixar níveis criados por outras pessoas da comunidade. E agora a pergunta do Xerapneu: qual que é o processo de pensamento para criar áreas novas ou alternativas em um nível já existente? E que coisas vocês levam em consideração antes de criar essas áreas? Ele também perguntou: qual é a principal e mais notável diferença entre a filosofia de design do jogo original e a sua filosofia de design para esse projeto? Em quais pontos essas visões entram em conflito ou se alinham? A nossa filosofia de desenvolvimento nada mais é do que manter a essência criativa do jogo original, mas ao mesmo tempo trazer uma estrutura mais polida, sem áreas inacabadas colocando mais vida. Quando a gente fala do Crash Evolution e tenta adaptar ao Twin Insanity, a primeira coisa que eu penso na hora de criar algum nível é tentar deixar linear. Isso porque o jogo original, mixando com Evolution, só funciona perfeitamente assim, respeitando a construção de level design do Twin Insanity, que se define em 3 pilares: área de exploração, rota linear e atalhos. Agora, a próxima pergunta é do Jorge Corrêa. O quanto do material removido vai estar presente? Praticamente todos. Infelizmente, muitos conteúdos do próprio Twin Sanity foi perdido com o tempo, mas temos documentação suficiente do jogo para recriar boa parte. E o Jorge Corrêa também perguntou: existirá dublagem apenas em português e inglês? Já pensaram em skins como bônus para o jogo? Já sim, mas não vamos adicionar skins, não achamos necessário. Se o jogo será mais longo que o original, ele seria quantas vezes mais longo em comparação ao jogo original? Considerando os conteúdos deletados e também os segredos, eu acho que um pouco mais do que o dobro do tempo. Perguntinha agora do The Boss: esse projeto será gratuito? É uma pergunta meio óbvia, mas vamos lá. Com certeza, né? Não podemos ganhar dinheiro nenhum com um jogo, até porque nada mais é do que uma fangame e não um jogo oficial. Então sim, o jogo será gratuito. Pergunta do Kernix. Nos níveis que passaram por múltiplas variações artísticas, como na 10ª dimensão, será escolhida a versão final ou a inicial para representar o nível inteiro? Vamos manter a versão final, adicionando elementos que foram deletados, tanto do Evolution quanto do Twin Insanity. Agora vamos para as perguntas do YouTube que vocês mandaram lá na parte de comunidade do meu canal. Uma dessas perguntas do YouTube é do Wesley Zada 2008. J-Mac e K-Fab já entraram em contato com você, ou pelo menos já ouviram falar desse jogo? Enfim, a gente já falou com eles já, mas a gente não pode entrar em detalhes. O Wesley também perguntou: quantos chefes estarão presentes nesse jogo? Tanto os inimigos do jogo original quanto os novos. Bastante inimigos e chefes novos estarão no jogo. Não posso falar muito no número absoluto, porque senão seria muito spoiler, mas vão ser muitos. Você e sua equipe pretendem acrescentar finais 100%? Será que tem um final 100%? Só o Conectar sabe. Só ele sabe. Só ele. Mind, mind, pelo amor de Deus, mind, ai, ai, ai. Calma, porra, mano. Calma aí. Agora a próxima pergunta é do Elian Jesus. Em quantas plataformas o jogo será lançado? Windows, Android, etc? Apenas o Windows. Talvez Android e Linux. Agora uma perguntinha do Rock. O Aku Aku vai ficar mais forte e útil para que ele possa proteger o Crash das Nitros dessa vez? Sim, ao pegar 3 máscaras você ficará invencível e conseguirá passar pelas caixas de Nitro sem levar dano, conseguindo também matar inimigos e quebrar caixas, coisa que nem tem no jogo original. O Crash terá superpoderes desbloqueáveis, como as máscaras quânticas, o Aku Aku dourado e as armas de portal de Crash on the Run. Pô, mano, não vai ter não. Infelizmente você vai ficar devendo essa daí. A próxima pergunta é do Sonic Again. Quando a beta do jogo vai sair? Como está o progresso de Gonia Beat Coco? Não temos uma data para a beta, mas a Gonia Beat Coco está sendo construída enquanto tempo passa. Em relação ao gameplay, ela ainda está em alpha. Muito bem, agora a perguntinha do SDX5. Vai haver novas dublagens para os personagens? Sim, terão novas dublagens para os personagens, tanto em inglês, tanto em português. Pergunta do Guilherme Porto. Quantas fases novas estão planejadas para o jogo?
Todas as fases que foram deletadas do Evolution do Twin Summit estarão no jogo, sem dúvida. Vocês vão fazer easter egg? O jogo estará repleto de segredos, para quem tem espírito de aventura e gosta de explorar. Perguntinha do Gil, ele perguntou: o jogo vai ter mods? E não, o jogo não vai ter suporte para mods. Pergunta do nosso adorável King Games MCS. Vocês já pensaram em como as relíquias vão funcionar no jogo? Sua relevância é apenas um extra sem conexão com a história ou tem algo maior por trás? É necessário algo maior por trás. Ah, que raiva, velho. Lá ele. É apenas um extra sem conexão com a história ou tem algo maior por trás? Sim. É algo gigante. Sua relevância é apenas um extra sem conexão com a história ou tem algo maior por trás? É necessário para chegar aos 100%? Existirão 4 tipos de relíquias: Safira, Ouro, Platina e Relíquia do Desenvolvedor. Elas não têm uma conexão com a história, mas tem um segredo que envolve elas. Elas são necessárias para fazer 100% do jogo. Uma questão também que eu percebi que o pessoal estava bem em dúvida, ainda mais no último vídeo de updates, é que a comunidade estava achando, pelo menos alguns membros da comunidade estavam achando que é necessário coletar todas as caixas para conseguir progredir de nível e na história. E não precisa coletar todas as caixas, não é obrigatório, como por exemplo no caso do Norman, que você precisa coletar todas as caixas para continuar jogando. Só que é um extra, né, para você conseguir um coletável, que no caso é a gema, mas não é obrigatório. Então, respondendo essa pergunta, que eu vi que muita gente estava fazendo essa pergunta, não será necessário coletar todas as caixas. Pergunta da Mayara SMX. Vocês irão recriar o sistema de interação de NPCs do Crash Evolution? Isso foi algo deletado. Sim, o sistema de interação com NPCs de Crash Evolution estará presente no Twin Evo, com sua primeira interação começando na Ashley Harbor. Agora a próxima pergunta é do Luiz Luceno. O jogo vai ter personagens jogáveis, como por exemplo a Coco? Seria bem legal, mesmo que fosse para ela ter o mesmo moveset do Crash. Sim, terá personagens novos, com mecânicas novas, principalmente em relação a Coco. O jogo vai ter algum sistema de TP? No jogo original era bem chato ter que voltar um caminho gigante caso você perca alguma gema durante a fase. Na mesma ideia do TP, o jogo vai ter algum tipo de mapa, um mapa igual ao do primeiro Crash, mostrando as ilhas e as áreas. Seria bem legal. E sim, o jogo terá um sistema de TP, mas só depois que você zerar o jogo. Assim você vai conseguir voltar algumas fases, porém sem o estilo do mapa do Crash. E seria mais puxado para uma Warp Room. Você poderia selecionar onde você quer ir e você seria teletransportado para a fase, né? Para conseguir pegar os coletáveis que você deixou para trás. Então, sim, vai ter, só que nesse estilo. Teve algumas pessoas que mandaram perguntas semelhantes que foram respondidas nesse vídeo, como por exemplo a do Mr. Dark, mas eu agradeço muito o apoio por ter enviado as perguntas pra gente. Antes de encerrar o vídeo, selecionamos a melhor pergunta do EvoCast, que foi do nosso querido e nobre MVP, JV. Parabéns, JV, você fez a pergunta lendária, meu nobre. Parabéns, JV. Você fez a melhor pergunta de todas e recebe o prêmio de melhor pergunta do episódio 1 do EvoCast. Tamo junto, meu nobre. Tamo junto, meu mano. Obrigado por terem assistido esse vídeo maravilhoso. Muito obrigado por terem assistido. Agradeço a participação desses dois malucos da equipe. Alguma coisa pra falar, Edel? Cara, muito obrigado pra quem mandou as perguntas. Foi muito legal gravar esse vídeo aqui com esses dois malucos. E... Mind, tem algo pra falar? Existirão 4 tipos de...